Bahia e Vitória definem hoje quem vai levantar a taça do Baianão 2024, assim como Vila Nova e Atlético Goianiense, Remo e Paysandu que começam a decidir o Campeonato Paraense. Vamos ver quem é favorito para levantar a taça nas finais dos campeonatos estaduais. Meu irmão, de hoje não passa, é vencer ou vencer. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol exatamente igual a você. Meu irmão, hoje é domingão de campeões, tá? Teremos times campeões pelo Brasil hoje, final de semana recheado de títulos. E cara, aqui no Torcedorismo a gente fala sobre futebol brasileiro. A gente tá prestes a bater 42 mil inscritos, falta um pouquinho, cara. Então se inscreve aí, quem sabe a gente não bate hoje, né? Em comemoração ao título do seu time aí, a final do seu time. Então se inscreve aqui, porque vem Campeonato Brasileiro por aí e você não quer perder nada, que eu tenho certeza. E aqui no Torcedorismo, vídeos diários, 2 vídeos por dia para você ficar ligado em tudo de futebol brasileiro, tá? Vamos falar sobre as finais de hoje. Vamos direto ao assunto, começar por Atlético Goianiense e Vila Nova, jogo às 16 horas. Cara, essa é uma final que, assim, tá muito bem encaminhada, né? Torcida colorada vai ficar bolada comigo, mas a realidade é essa. O Atlético Goianiense é um time que vem de 14 vitórias consecutivas na temporada. E, meu irmão, venceu fora de casa lá no Uba na semana passada, venceu por 2-0 o time do Vila Nova e encaminhou muito o campeonato estadual, né? O Atlético, que é bicampeão estadual, tá indo em busca do seu tricampeonato. Para perder esse título, vai ter que perder de 2 gols de diferença e ainda assim perder nos pênaltis, ou o Vila Nova precisará fazer 3 gols de diferença, né? O Vila que tem um histórico de superação nesse campeonato, nesse ano já, né? O Vila que é um clube que está crescendo muito nos últimos anos, né? Tem tido resultados expressivos, quase subiu para a Série A no ano passado. Nesse ano está na semifinal da Copa Verde. Chegou aqui à final do estadual depois de superar uma desvantagem de 2-0 na semifinal. Esse time do Vila Nova é um time muito bom, trocou de treinador recentemente, mas é difícil bater de frente e igualar ali a situação nesse time contra o Atlético Goianiense, né? Então, assim, pro Vila ser campeão, como eu falei, vai ter que meter 3 gols de diferença para levar o título diretamente ou ganhar por 2 gols de diferença. É possível? Lógico que é. O Vila já venceu o Atlético Goianiense nessa temporada. Inclusive, foi a última derrota do Atlético na temporada, né? Antes dessas 14 vitórias consecutivas, mas o título tá encaminhado e o Atlético é inclusive favorito para vencer o jogo de hoje, na minha opinião, tá? Então, são 3 raios pro Dragão, 2 raios pro Tigre, é uma final sensacional, não vai ser fácil, vai ser disputada, porém o Atlético é favorito, tá? Vamos falar agora de Campeonato Paraense, Remo e Paysandu, jogo às 17 horas, essa não é a finalíssima, né? Que vai decidir o título. É o único jogo que a gente vai falar aqui que não vai decidir título, porque é o primeiro jogo da final, né, entre Remo e Paysandu. Remo e Paysandu que estão numa sequência histórica, né, de confrontos. São 4 seguidos. Já foi o primeiro na semifinal da Copa Verde, terminou 0-0, assim como o primeiro jogo da temporada também terminou 0-0, né? Lá no primeiro turno do Campeonato Paraense, e eles vão se enfrentar agora de novo, né? É o segundo jogo dessa sequência, ainda teremos mais 2, a volta da Copa Verde e a volta da final do Paraense. Para esse jogo de hoje, cara, olha, o Remo surpreendeu na ida, tá? Quem assistiu o meu vídeo de pré-jogo viu que a minha análise permanece a mesma. Eu acho que o Paysandu tem um time melhor, eu acho que o Paysandu tem um elenco melhor, porém o Remo jogou melhor, tá? O Remo jogou melhor na primeira partida da semifinal da Copa Verde, surpreendeu o Hélio dos Anjos, o Morínigo surpreendeu, veio com uma tática que não esperava, né? Botou o time na frente, marcando pressão e deu muito certo, venceu o meio de campo, né? O time do Paysandu faltou combatividade, faltou realmente energia naquele meio de campo do Paysandu. Hélio dos Anjos talvez faça alguma modificação nesse sentido para fortalecer o seu meio de campo, porém se o Paysandu não conseguir igualar, né, essa briga no meio de campo, vai ter dificuldades de novo. O Remo jogou melhor no primeiro tempo, no segundo tempo o Paysandu conseguiu equilibrar, né, até jogou um pouco melhor, porém o Remo teve as melhores chances na partida. Então pro jogo de hoje, cara, tendo em vista, né, o que aconteceu no jogo mais recente, que foi agora aqui na quarta-feira, né, o Remo desponta como favorito nesse início, né, antes da partida começar. Porém, né, eu acredito que a Hélio dos Anjos
tenha um pouco de noção do que aconteceu e tente consertar para vir de uma forma diferente para essa partida, né? Tanto taticamente quanto psicologicamente. Os jogadores do Paysandu têm que ter uma noção de que isso é clássico, é final e tem que jogar com uma energia diferente. Coisa que os jogadores do Remo já entenderam, né? Tem que ter uma superação do lado do Remo porque o time do Paysandu é melhor. Mas vendo o que aconteceu, né, o domínio físico do Remo para cima do Paysandu, né, o domínio de meio de campo que teve, as inúmeras chances criadas que Ribamar perdeu, né, para mim o time do Remo, né, primeira vez, né, que eu vou dar esse favoritismo pro time do Remo no Repá nesse ano, né, mas dado o jogo recente que tivemos ali na quarta-feira, eu acho que o time do Remo é favorito pro jogo de hoje com 3 raios contra 2, é um time que parece que aprendeu a jogar contra o Paysandu, né, vamos ver se o Papão vai mostrar uma tática diferente. Como eu não sou vidente, né, eu não sei como é que os times vão enfrentar, então eu só posso fazer análise do que aconteceu previamente, então eu acho que o Remo é favorito para esse jogo de hoje, porém, cara, Repá é uma coisa assim absurdamente equilibrada, né? Não importa se um time tá na Série A, outro na Série D, meu irmão, não importa. Os times são muito aguerridos e parelhos, então assim, é 51% pro Remo, 49% pro Paysandu nesse jogo de hoje. Vamos ter pré-jogo na Copa Verde também, talvez isso mude, né? Como mudou, né? Na Copa Verde ali eu dei favoritismo pro Paysandu, mas aquele Repá me surpreendeu e hoje eu vejo o time do Remo mais preparado para enfrentar o Paysandu. Inclusive, se você vai torcer pelo seu time na final estadual hoje, vai ao estádio, meu irmão. Filma a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram, que eu vou repostar todo mundo como eu sempre faço, tá? Muitas torcidas pelo Brasil sempre me marcam e eu tô sempre repostando lá no meu Instagram pessoal, eu reposto o seu story caso você me marque ou me mencione, tá? Vamos falar agora de Bavi, meu irmão. O Bavi, que é uma das finais mais aguerridas que a gente está tendo, assim, mais disputadas, os dois times dando sangue, né, dentro de campo. É sim um clássico absurdo, um dos maiores do nosso país. E, cara, teremos hoje a decisão do título, né? Cara, o time do Bahia, a gente sabe que o Rogério Ceni talvez tenha feito escolhas equivocadas na primeira partida, né? E temos uma diferença entre time do Bahia e time do Vitória dessa temporada, né? O time do Vitória, meu irmão, não desiste por nada, meu irmão. Os caras podem estar perdendo de 5-0, que o time do Vitória tá lá batalhando para tentar empatar ou virar, né? Um time que não desiste nunca. Já o time do Bahia é um time que geralmente tenta sentar ali na sua vantagem, né? Um cara que quando abre o placar, né? O time do Paysandu, o time do Bahia, me desculpa, é um time que tenta manter ali, né, a sua vantagem, ver um time meio burocrático. O time do Bahia, a realidade é que é melhor tecnicamente do que o time do Vitória, por pouco, não é por muito não, tá? Apesar da diferença de investimento que o Grupo City fez no Bahia, né? A diferença pro Vitória. Tecnicamente os times, assim, não têm demonstrado uma lacuna tão grande, né? São parecidos, mas o time do Bahia é melhor tecnicamente, o meio do Bahia é uma coisa impressionante, né? Mas temos no Vitória, por exemplo, o Dudu fazendo uma temporada... Cara, o Dudu é um volante de elite, tá? Ele tá fazendo coisas sensacionais, mas o Bahia tem jogadores de elite também, como Everton Ribeiro, né? Um craque absurdo de bola, 2 vezes eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro, multicampeão, então assim... É uma final com ingredientes sensacionais, né? A situação é a seguinte, o Vitória venceu a primeira partida por 3-2 jogando no Barradão. Então qualquer empate dá o título ao Vitória. O Bahia vai precisar vencer esse jogo para se manter no páreo pelo título, tá? Vitória por um gol de diferença do Bahia. Pênalti. Decidiremos o título nos pênaltis. Se o Bahia triunfar por 2 gols de diferença, aí o Bahia leva o título nos 90 minutos. Se o Vitória empatar ou vencer, é campeão, tá? Cara, Rogério Ceni, apesar de tipo assim, ter tido um pouco de noção de que aquele time no Bavi passado não era o ideal, ele vai manter o time para esse jogo, tá? Pelo menos são as informações que o Globoesporte.com traz pra gente, né? Que o Rogério Ceni deve entrar com Marcos Felipe, Arias, Canu, Cuesta e Rezende, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Luciano Juba ali pela esquerda como um ponta, né? Cauli e Tassiano. Então é um timaço o time do Bahia, né? O Everaldo segue fora, grande desfalque, né? E do lado do Vitória, Léo Condé também deve repetir a escalação, né, do primeiro jogo, né? Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK, William Oliveira, Rodrigo Andrade, Dudu, cara, que volante é o Dudu, tá? Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro, tá? Daniel Júnior, que não jogou o último Bavi, né? Tinha um problema físico lá, uma lesão, tá recuperado e estará à disposição de Léo Condé.
Favoritismo para o jogo de hoje. Cara, como eu falei, favorito ao título é o Vitória. Não tem o que a gente falar. Favorito ao título por trazer a vantagem do primeiro jogo é o Vitória. Afinal de contas, é um fato. O Vitória joga por 2 resultados, empate ou vitória dele. Porém, para o jogo de hoje especificamente, jogando na Fonte Nova, lembrando que é torcida única, o Bahia venceu todos os 9 jogos que fez como mandante com seu time principal, né? Vamos descartar aquele jogo com os juniores em que perdeu, né? O Bahia jogando com seu time titular na Fonte Nova venceu todos os jogos, 100% de aproveitamento, isso é um fato também. Então, cara, inclusive venceu do Vitória na Copa do Nordeste, né? Então, esse time do Bahia é favorito para vencer o jogo de hoje, tá? É favorito sim para vencer o jogo de hoje. Se vencer por 1-0 leva para os pênaltis. Os dois times devem estar treinando pênalti de um jeito absurdo, né? Porque é uma probabilidade alta que nós temos, né, de que esse título seja decidido nos pênaltis. Inclusive é o que eu apostaria para que esse título seja decidido nos pênaltis. Afinal de contas, eu acho que o Bahia é favorito para vencer o jogo. Porém, esse time do Vitória não vai desistir por nada, meu irmão. Então assim, se tiver perdendo de 1-0, o jogo vai ficar burocrático, tá? Mas o Vitória vai correr atrás do empate para levar esse título no tempo normal. E o Bahia vai tentar correr atrás do segundo gol, né, de vantagem para levar esse título. Porém, nenhum dos dois vai se expor muito nessa hipótese em que o Bahia esteja vencendo por 1-0 ou 2-1, né? Esteja vencendo por um placar que leve aos pênaltis. Então assim, é um jogo, é um título com cara de decisão nos pênaltis. Eu vou dar 3 raios de favoritismo para o Bahia no jogo, 2 raios para o Vitória. Mas é uma final, é a final que eu vou escolher para assistir hoje, tá? Temos muitas finais ao mesmo tempo, né? Então esse é o jogo que eu vou assistir. Os outros eu vou gravar para assistir depois para trazer para você o que aconteceu. Vamos falar de Flamengo e Nova Iguaçu rapidinho aqui. Vamos pincelar as outras finais pelo Brasil, né? Só para você ter noção do que está acontecendo. Flamengo e Nova Iguaçu às 17 horas. Cara, o Flamengo venceu por 3-0 o primeiro jogo, então assim... Flamengo é campeão já, né? Vamos falar real. O Flamengo hoje, então, inclusive, é 4 raios pro Flamengo, 1 raio pro Nova Iguaçu. O Flamengo só perde esse título por um desastre, uma vergonha absurda se o Flamengo perder esse título. Em Minas Gerais, Cruzeiro e Galo, jogo às 15h30. Cara, o Cruzeiro empatou o primeiro jogo heroicamente, né? Tava perdendo por 2-0. Empatou em 2-2 e traz uma vantagem muito importante aqui no Campeonato Mineiro, tá? Se houver outro empate, não é pênalti, porque o Cruzeiro teve a melhor campanha na primeira fase. Então, outro empate dá o título ao Cruzeiro. Então, o Cruzeiro joga pelo empate ou por uma vitória simples sua para levar a taça, né? Coisa que não acontece desde 2019. Então, assim, é uma fila já incômoda que o Cruzeiro tá levando. O Galo venceu todos esses títulos, né? 20, 21, 22 e 23 é tetracampeão. O Galo buscando pentacampeonato seguido. Então, o Cruzeiro é favorito para ganhar o jogo de hoje, inclusive. Vou dar 3 reais para o Cruzeiro, 2 para o Galo. Em São Paulo temos o Palmeiras mais uma vez, né? O Palmeiras é bicampeão, tá buscando o tricampeonato. Jogo às 18 horas, Palmeiras e Santos. Santos venceu o primeiro jogo, né? Na Vila Belmiro por 1-0, joga pelo empate. E o Palmeiras mais uma vez se depara na final do Paulistão, precisando virar, né? Perdeu o primeiro jogo para o São Paulo em 2022, perdeu o primeiro jogo para o Água Santa em 2023. Os dois, o Palmeiras conseguiu virar e se tornar o campeão e vai precisar fazer isso de novo. Abel Ferreira, né, um imã de títulos, poupou o time do Palmeiras no meio de semana na Libertadores, né? Acabou conseguindo um empate na Argentina e vem com seu time principal hoje, todo mundo à disposição. Endrick, que estava ali com a coxa meio baqueada, vai jogar o jogo de hoje. E, cara, o Palmeiras é favorito para ganhar, tá? São 3 reais para o Palmeiras, 2 reais para o Santos. Se o Palmeiras vencer por um gol de diferença, teremos pênalti. Empate dá o título ao Santos, beleza? Coloca aqui embaixo os seus palpites para os jogos de hoje, tá? Quero saber. Mais tarde vai ter vídeo dos campeões aqui, então se inscreve, ativa o sininho para ver aí o vídeo dos campeões. Hoje ainda vou lançar vídeo dos campeões, tá? Para você se ligar, para a gente trocar ideia sobre o que aconteceu. Deixa a sua curtida nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para dar aquela força. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!